Olha só, como nós adiantamos ontem aqui no Espírito Santo no Ar, o presidente Michel Temer assinou o decreto que autoriza o aumento de impostos nos combustíveis. O litro da gasolina pode ficar até 41 centavos mais caro, viu? Sobre isso, a gente conversa com a repórter Suelen Araújo, que traz os detalhes pra gente. Todo mundo querendo que as despesas diminuem e agora aumentando tudo, né, Suelen? Bom dia, querida. Aumentando, Douglas. Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. O governo precisa arrecadar mais, por isso aumentou aí a carga tributária sobre os combustíveis. O ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, ele disse que isso pode acontecer com outros impostos, pode ter mais aumento por aí. E justificou também o porquê do aumento no PIS e CONFINS. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Pela queda da arrecadação, em função da recessão que herdamos nos últimos anos, os resultados, principalmente das empresas e também do setor financeiro, refletiram os prejuízos acumulados nos últimos 2 anos, que estão sendo amortizados neste ano. Pois é, Douglas. Agora a gente ouviu falar em meta fiscal, em aumento, em tudo isso. A gente vai conversar com o economista Eduardo Araújo para entender o que isso quer dizer. Por que realmente aumentou? O que é meta fiscal? O que vai acontecer daqui para frente? Pode ocorrer um efeito cascata? Nada melhor do que um especialista para tirar essas dúvidas aqui pra gente. Bom dia, Eduardo. Muito obrigada pela presença. Para a gente começar, quem está em casa, entender o que é essa meta fiscal. Bom dia, Suelen. Bom dia, Douglas. A meta fiscal, o governo, quando vai calcular a diferença entre aquilo que ele arrecada e o que gasta, a gente chama isso de resultado primário, né? Então, para as famílias em casa, seria uma espécie de uma economia que você faz entre tudo aquilo que você recebe e aquilo que você gasta. O governo tinha uma meta fiscal para esse ano de 139 bilhões de reais. Só que o mercado, os especialistas das áreas de finanças já vinham percebendo que essa meta fiscal não seria alcançada. O governo, ao invés de ter um déficit de 139, ele poderia ter um déficit de 150. Então a elevação dessa carga tributária é uma forma do governo arrecadar mais tributos, né? E dessa maneira ele conseguir aumentar as receitas para fazer com que esse déficit saia de 150 e vá para esse patamar de 139. Como é que é hoje essa carga tributária sobre o combustível e como é que ela fica daqui para frente? Então, hoje em dia, quando a gente abastece num posto, cerca de 40% do que você coloca ali de combustível, de gasolina, já é impostos. Então, 40%. Com essa elevação aí prevista, nós teremos calculado algo que vai de 0,40% para 50%, na verdade. Então, praticamente metade daquilo que você paga com a gasolina vai para tributos. Ok, eu acho que o Douglas tem uma pergunta para fazer também. Sim, ô Suelen, por favor, gostaria que você perguntasse para ele o seguinte, porque a população acaba ligando, né, os problemas atuais do país, a roubalheira que a gente vê na televisão diariamente, a questão do aumento desses impostos. Eu gostaria que você perguntasse para ele se tem a ver, né, esse aumento para tentar suprir o que estão roubando, essa roubalheira que a gente vê, tem alguma coisa a ver ou não? É simplesmente administrativo e econômico isso? Vamos perguntar agora para você saber. O Douglas, ele citou uma coisa que muita gente, né, a gente vê, aliás, todos os dias, que é a corrupção, desvio de dinheiro. Esse aumento tem a ver com tudo isso para fechar ali a conta que está em aberto ou é realmente uma questão administrativa, uma decisão realmente ali envolvendo as finanças do governo? Na verdade, quando a gente olha para o resultado de caixa do governo, tudo isso conta. As despesas que o governo tem, seja na forma da corrupção, seja no mau gasto, né, na qualidade do gasto público, forma como é feita a gestão e também temas polêmicos como a reforma previdenciária, por exemplo, que está em discussão. Tudo isso tem a ver com a necessidade do governo ter que aumentar ou não tributos. Por isso que é importante que a sociedade esteja sempre bem vigilante com os gastos. Agora, a gasolina ela vai ficar 41 centavos mais caro, o diesel vai aumentar 21 centavos por litro e o etanol, que antes não tinha, né, alíquota, não tinha nada, agora vai ter também. Vai ter um efeito cascata para todo mundo?
Exatamente isso. Deve ocorrer, além de uma pressão sobre a inflação, né? Tudo bem que nós estamos no momento que a inflação está em 3%, muito baixa. Acho que exatamente por isso que o governo aproveitou para fazer esse aumento, mas isso há um aumento considerável. Imagina que uma pessoa, no bolso do consumidor, por exemplo, quem gasta R$300 por mês de combustível, vai passar a gastar 330. É um acréscimo em torno de 10% daquela despesa que você tem. Então, você coloca isso para as empresas de transporte, de uma maneira geral, se elas não reduzirem as suas margens de lucro, isso deve ser repassado para os preços e o efeito também é na redução da renda disponível do consumidor para consumo. Então, assim, pode ter impacto no transporte, pode ter impacto na alimentação, no setor de alimentos? Isso vem da forma da inflação, né? Quando ocorre esse aumento de tributo, é bem provável que os preços da economia fiquem um pouco mais altos e o consumidor, nesse momento, aí vem aquela pergunta, o que ele pode fazer para economizar, né? Há aquelas dicas de se utilizar o carro com maior economia, fazer a calibragem do pneu, mas eu acho que a gente tem que... Carona compartilhada aí com todo mundo. Exatamente. E torcer também para esse clima frio, pelo menos assim a gente vai conseguir economizar, por exemplo, com o ar-condicionado, que consome cerca de 20% do combustível do automóvel. Ok, mais uma pergunta ali do estúdio, pode falar, Douglas. Pois é, o Sueli, uma outra questão também. Dentro da experiência e do conhecimento dele como profissional, haveria a possibilidade do governo enxugar uma grana dentro ali de tudo que é gasto dentro do governo e não repassar isso para a população brasileira? Existiria uma forma ali dentro de enxugar mais? Ele acredita que daria para deixar de passar essa conta para a população e deixar o governo enxugando? Usando de toda a sua experiência, existiria uma forma do governo não repassar isso para o consumidor, enxugar uma outra coisa, diminuir um outro orçamento, ou não, essa decisão realmente era a única cabível? Existe uma rigidez muito grande no orçamento público de estados, municípios e do governo federal. Então, neste momento, os especialistas, de uma maneira geral, já previam uma necessidade de aumento da carga tributária. Se a gente quiser ter uma redução da carga tributária, a gente realmente precisa repensar o tamanho do estado. E essa forma de repensar isso tem a ver um pouco com essas reformas que estão em discussão, e uma delas é essa reforma da Previdência, que deve ajudar a equacionar a diferença entre o que o governo recebe e o que ele gasta. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, 2017 esse aumento, ele deve ir para 2018? Ele deve permanecer aí por algum tempo, né? Enquanto o governo, a economia não voltar a dar sinais de elevação, de vendas, porque é justamente a crise econômica que tem feito uma frustração do governo na arrecadação de tributos. Então, quando houver uma reação mais para 2018, 2019, aí sim pode ser que o governo repense voltar com essa carga de tributos para o patamar atual. Muito obrigado, ou seja, vai demorar um pouquinho, Douglas. Alguns postos aqui que nós passamos antes de participar aqui da nossa entrevista, Douglas, ainda não aumentaram, viu, os preços. Por isso a movimentação, ela é grande, muita gente está aproveitando, está abastecendo, enchendo o tanque, porque o aumento, ele pode acontecer a qualquer momento. Nós perguntamos ao Sindicato dos Postos aqui do Espírito Santo e o sindicato diz que quem recolhe os impostos são as distribuidoras. São essas distribuidoras que devem ser, claro, aí, principalmente atingidas pelo reajuste, e o reajuste vai ser repassado da distribuidora para os proprietários dos postos. Só aí que os proprietários dos postos vão ter que passar para o consumidor final. Mas isso, Douglas, pode acontecer a qualquer momento do dia de hoje. Tá certo. Obrigado, Sueli. Muito esclarecedora a entrevista. Tenho certeza que as pessoas de casa acompanharam atentas esse papo. Parabéns, um abraço a você.